Evidência de volta. E olha, tem muita gente que encara a velhice como algo ruim. Chega nessa fase, se vê triste, deprimido, sem vontade de viver a vida. Agora, o geriatra Roberto Esmeraldino vai falar sobre como tratar, evitar e ajudar quem está passando por essa situação. Acompanhe. Há pouco tempo dizia-se que o Brasil era um país jovem, com grande parte da população abaixo dos 30 anos. Mas esse cenário vem mudando e o número de idosos vem crescendo significativamente. Uma das principais doenças que atinge os idosos é a depressão. Hoje estamos com o Dr. Roberto Esmeraldino, que vai nos ajudar a entendê-la melhor. Doutor, quais os principais sintomas? Como perceber se um familiar idoso está com depressão? Bem, como você falou, a depressão é uma das doenças mais comuns da terceira idade. Muitas vezes os sintomas são bem típicos, que por exemplo é tristeza, desmotivação, humor deprimido, perda do interesse pelas coisas. Mas eu diria assim, a maioria das vezes os sintomas não são típicos, os sintomas que eu falei, são sintomas atípicos. Por exemplo, fraqueza, esquecimento, falta de apetite, emagrecimento, né? Ou seja, tonturas, falta de ar. Né? Então são vários sintomas, nós falamos atípicos, né? Que ou pode chamar somáticos, que começa a se manifestar com a depressão. O diagnóstico em idosos é mais difícil do que em pessoas jovens? É bem mais difícil, né? E principalmente, eu diria assim, no idoso mais velho, ou seja, a partir dos 80 anos. No jovem, o jovem em geral, ele fica triste, ele fica aborrecido, ele chora com facilidade, né? Ele se isola frequentemente. O idoso não. O idoso, ele começa a perder o prazer pelas coisas, mas ele não admite que ele está triste, ele tenta esconder da família, né? Como eu falei, são sintomas atípicos, perder apetite. A primeira causa de falta de apetite, de perda de peso e de esquecimento, a primeira causa é a depressão. Claro, depois vem as outras causas que cabe ao médico investigar, mas é a primeira causa nos idosos. Quanto mais velho o idoso, mais difícil é. E a pessoa pode começar, a gente falar depressão tardia, que é a depressão a partir já dos 70, 80 anos, mesmo sendo uma pessoa alegre antes ao longo da vida, que a gente fala que é a depressão tardia. Ainda existe aquele pensamento de que depressão é coisa de mente vazia, de gente desocupada. Mas é preciso tomar cuidado. Depressão é uma doença e precisa ser tratada, certo? Certo, Joyce. A depressão ela é uma doença classificada mesmo. Não é normal a pessoa depressiva por causa, ficou velho, ficou triste, ficou deprimido. Não é isso. Não é frescura, não é doença de mente vazia, não é doença de desocupado, é uma doença médica e que desde que não tratada pode trazer grandes consequências para a pessoa e, é claro, com perda de qualidade de vida para aquela pessoa, no caso nós estamos falando de idosos. E no caso dos idosos que estamos falando aqui, se eu suspeitar que um familiar idoso está em depressão, que médico procurar? Essa é uma dúvida bem frequente, eu imagino. Essa é uma dúvida frequente que eu creio que vários dos nossos espectadores, né, devem ter, ou familiares que tenham depressão. A princípio, os clínicos gerais, já a gente fala os médicos da primeira instância, primeiro grau, deveriam estar aptos para tratar ou diagnosticar a depressão no idoso. Mas como nós falamos que muitas vezes ela se manifesta de forma diferente, de forma atípica, muitas vezes passa em branco, eles acabam não notando. Mas eu acho que primeiramente já deveriam ser os clínicos gerais, quer a nível de consultório, quer a nível de posto de saúde ou onde for, né? Se não for diagnosticada, né, a depressão, são vários médicos que podem tratar, desde o psiquiatra
ao neurologista e ao geriatra, né? Mas então vamos lembrar, clínica médica, clínico geral, e ele, se ele não der conta ou não souber, então vai a um psiquiatra. Existe aquele estigma ainda com psiquiatras, né? Ou então um neurologista ou um geriatra, que hoje realmente é o médico que vem, é o médico que trata dos idosos, o geriatra ele tem que ter o feeling, ele tem que ser um detetive para investigar se o paciente está com depressão ou não. O tratamento é feito à base de remédios antidepressivos. Em quanto tempo eles costumam fazer efeito? Os antidepressivos hoje, nós temos assim, uma gama de medicamentos, realmente a gente chama de arsenal terapêutico, bastante grande, né? Cada um tem a sua indicação, melhorou muito o tratamento da depressão ao longo das décadas. Tem realmente vários, e não quer dizer que se a pessoa não deu certo com um, não vai dar certo com outro. Em geral, no idoso se começa com doses baixas e vai se elevando a dose gradativamente. Em geral, em média, doses baixas e elevando, já nos primeiros 14 dias, nas primeiras 2 semanas, começa a ter um início de resultado. Mas lembrar que vai ser talvez muito importante ir aumentando doses, e reavaliações a cada mês ou a cada 2 meses no máximo vão ser importantes. Então eu diria, começou a tomar o antidepressivo, o idoso ele tem que saber que ele não vai ficar bom já no primeiro ou no segundo dia. Ele vai ter que ter o idoso e os familiares, né? Ele tem que esperar um pouco, saber que ele vai melhorando e talvez vai ter que precisar tendo ajuste de dosagens. Tem casos que até demoram um mês e meio. Mas em geral, já nos primeiros 14 dias, já começa a ter uma percepção boa da melhora. E com relação às causas, elas dependem de cada caso ou, no caso em específico dos idosos, o fator idade influencia de alguma maneira? A idade por si só, o envelhecimento é bom e ruim, né? Primeiro, nós só vamos envelhecer se nós estivermos vivos, né? Mas o importante é como nós vamos envelhecer. Então, por exemplo, a primeira nós estamos vendo sobre a história genética, né? A história familiar hereditária é um ponto, é um fator a ser considerado e a ser perguntado em cada consulta médica. Pai, mãe, tias e assim por diante, para ver se tem uma história forte de depressão na família. Mas não é só isso que vai gerar a depressão. Por exemplo, doenças associadas, se a pessoa tem várias doenças ou não, né? Perda a gente fala de entes, de familiares queridos, por exemplo, a esposa que perde o marido, ou vice-versa, depois de 30, 40, 50 anos casados, né? Perda dos filhos, perda de amigos, né? Amigos queridos, cirurgias, estresse do dia a dia, problemas familiares, que nós vemos que é muito comum. Então vamos ver se é uma gama de fatores que vão poder levar a pessoa à depressão. Eu dizer aos nossos telespectadores, né, os que são idosos e os que não são um dia serão, se Deus quiser, que a vida é um presente de Deus. Nós temos que aproveitá-la todos os dias. Não ficar ficar parado pensando eu tenho a doença, não posso fazer nada. Não. Vamos sair, vamos procurar melhorar, vamos procurar viver a vida, viver cada dia de uma maneira especial. Nós não sabemos até quando nós vamos estar aqui. Então não ficar rotulado apenas eu tenho a doença, eu não posso, eu estou triste, eu não sei o quê. Vamos lutar contra, abrir a casa, encher a casa de sol, ligar o som, né? Ou seja, buscar alegria, né? Lembrar, buscar Deus, buscar a vida. Vamos viver, pessoal. A vida é tão boa, e se nós pararmos para pensar, ela passa de um jeito muito rápido. Então vamos aproveitar cada momento de nossa vida de forma ímpar, de forma como se fosse aquele momento mais precioso da nossa vida.